boa noite e bem-vindo ao Noite em Forks, o podcast para quem nunca superou a saga Crepúsculo. Porque, vamos ser sinceros, se você tá aqui, você também nunca saiu de Forks. Antes de começar esse episódio, se você tá ouvindo pelo Spotify, dá uma avaliada no nosso podcast. E se quiser, deixe seu comentário. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Ah, não esquece de me seguir nas redes sociais. É @noiteinforks em todas elas. Vamos pro episódio de hoje? Hoje, como prometido que eu traria pelo menos uma vez por mês um episódio um pouco mais leve, eu vou falar de uma ideia que não tá saindo da minha cabeça tem um tempinho. E se os Cullen estivessem participando de algum reality show ou tivesse algum reality familiar estilo Kardashian, sabe? Eles vivem juntos há décadas. Têm personalidades completamente diferentes, uma casa gigantesca no meio da floresta, segredos e uma dinâmica que alterna entre a harmonia perfeita e o caos absoluto em questão de segundos. Então hoje, a gente vai imaginar os dois formatos. Primeiro, os Cullen dentro do BBB. E depois, o dia a dia deles e o reality familiar. De antemão, eu já aviso. Os dois cenários são completamente fora de controle. Uma casa, 8 vampiros, 0 privacidade. A produção tá empolgada, a internet já tá criando teorias, e os fãs estão divididos entre empolgação e medo do que isso pode causar. A produção, de primeira, assim, provavelmente pensaria: vai ser tranquilo. É só colocar uma família bonita numa casa bonita. Mal sabem eles que ninguém ali dorme. Imagina os operadores de câmera descobrindo que os participantes ficam acordados 24 horas por dia. Enquanto a equipe trabalha em turnos, achando que está lidando com um reality normal, os participantes estão ativos o tempo todo. Numa madrugada qualquer, a equipe entra na casa e encontra o Edward tocando piano, como se fosse meio-dia, Alice reorganizando o closet, Emmett e Bella fazendo queda de braço, Jasper olhando pro nada e Carlyle tá lendo um livro de medicina às 3 da manhã. No terceiro dia, a produção já parece ter passado por 3 temporadas inteiras e os Cullen continuam impecáveis, óbvio. Acho que nesse caso, o pobre do câmera CLT mereceria um aumento. Com os Cullen no BBB, ninguém consegue sustentar uma máscara social por muito tempo. Num reality comum, uma parte do jogo é a atuação. Sorrir quando não quer, esconder opinião, fingir neutralidade, criar alianças sem demonstrar intenção. Só que aqui isso simplesmente não se mantém. Porque Edward percebe as incoerências antes mesmo das conversas terminarem. Alice já sabe no que isso vai resultar. E o Jasper sente mudanças emocionais no ambiente com facilidade. E isso faz com que qualquer tentativa de jogo, entre aspas, disfarçado, perca a força rapidamente, né? Não existiria muito espaço para manipulação silenciosa, porque tudo ali acaba sendo perceptível demais, não vai passar batido. Então o jogo acaba ficando menos sobre estratégia escondida e mais sobre como
cada um deles lidaria com um confronto direto o tempo todo. E nesse ponto, a natureza do BBB deixa de ser um jogo de enganar os outros e vira um jogo de sustentar quem eles realmente são sob uma pressão constante. Agora um ponto aqui que pra mim seria muito divertido de assistir. As provas do líder. A primeira prova é física, o que é um erro clássico da produção, porque o Emmett vence logo de cara, sem esforço visível ou competição, assim. A produção olha para aquilo e toma uma decisão. Provas físicas estão oficialmente canceladas, ok? A partir daí, as provas vão ser compostas de lógica, memória, estratégia e resistência. Só que isso também não resolve o problema, porque todos os participantes são extremamente fora da curva. Alice prevê padrões, Edward analisa demais e sabe o que os outros estão pensando, então provavelmente ele deveria saber o que a produção está armando, e a Alice também. Bella surpreende pela objetividade, então ela não deixaria de competir, nem desistiria fácil. Rose ele odeia perder qualquer coisa, é competitiva demais também. E o Carlyle vai jogar com calma e estratégia. Então, a gente já sabe, né? Seria muito difícil. Pelo menos o resultado não seria tão previsível. Não seria tão previsível pra gente, né? Já pra Alice... E pro Edward também, porque ele acaba sabendo o que a Alice tá pensando, né? Então... E agora chegou o momento da formação do primeiro paredão. Mas eles não sabem exatamente como lidar com isso. O Edward transforma o voto numa reflexão moral e profunda. A Esmay fica um pouco fragilizada ali, né? Por qualquer possibilidade de eliminação de um deles. Carlyle tenta evitar os conflitos antes deles existirem. Rose ele vota de forma direta, ela nem hesita. A Alice já sabe o que vai acontecer. A Bella, ela vota com clareza e segue a vida mesmo. E o Jasper, ele prefere não influenciar em muita coisa, mas acaba tendo que votar, né? O Emmett vai levar na brincadeira e acaba votando simplesmente porque a pessoa pegou o lugar dele no sofá. E agora chegou a hora do confessionário, que é um dos pontos que a galera mais gosta ali no BBB. O Edward diria que essa dinâmica revela aspectos profundos da natureza humana. A Bella só falaria: eu joguei o jogo, simples. A Rosalie jogaria na lata mesmo. Ah, votei porque não gosto da pessoa. O Emmett é o que eu falei lá em cima. Ele falaria: votei porque ele pegou meu lugar. A Alice, eu acho que ela só responderia o seguinte: eu não posso comentar isso. O Jasper claramente falaria assim: não sou capaz de opinar. Carlyle, como sempre muito preocupado, diria: espero que fiquem todos bem. E a Esmay, obviamente, com o coração gigante de mãe que ela tem, falaria: isso tudo é muito difícil para mim. O primeiro grande conflito da temporada não viria de traição ou estratégia, mas de algo muito mais simples: um controle remoto desaparecido. E isso é suficiente para tirar a paz da casa, né? Rose ele acusa Emmett. Emmett acaba acusando do nada o Edward. Edward tenta racionalizar a situação. A Alice já sabe onde tá, mas decide não falar. Carlyle tenta mediar, Esmay tenta acalmar todo mundo. E o Jasper ali tentando manipular as emoções para ver se eles param um pouco. E do nada,
A Bella acaba encontrando o controle em 5 minutos, que estava debaixo de uma das almofadas do sofá. Bom, depois de passar por uma temporada inteira e surgirem diversas torcidas, como Team Alice, Team Edward, Team Rosalie, Team Bella, Team Carlisle, os finalistas acabariam sendo Alice, Edward, Bella e Carlisle. O vencedor acaba sendo Carlisle. Não porque ele jogou mais, mas porque ele conseguiu atravessar tudo aquilo sem perder a sanidade. O que nesse contexto é praticamente uma vitória até pessoal mesmo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre um formato que realmente parece ser feito para os Cullen. Uma espécie de Keeping Up with the Cullens. Gente, meu inglês é horrível, pelo amor de Deus, já levem. É um reality contínuo. Não tem eliminação ou competição. Só convivência diária. Mas será que seria só isso mesmo? Logo no primeiro episódio, a Alice tem uma ideia. E isso nunca é um bom sinal. A Bola da Vez é uma festa temática dos anos 1920. Cara, ninguém pediu, ninguém discutiu, mas já tá acontecendo. Rosalie entra imediatamente no modo crítica de design. Edward questiona a lógica e o porquê do evento. Jasper aceita rapidamente, porque ele sabe que não adianta resistir. A Alice vai fazer o que ela quiser. Esme e Carlisle vão tentar garantir com que eles continuem ali equilibrados, sem briga. Bella só pede para escolher a própria roupa, porque não aguenta mais que o guarda-roupa dela seja controlado pela Alice. E o Emmett aparece do nada na festa com uma fantasia completamente fora do tema, porque ele só entendeu que seria uma festa. Já no próximo episódio, uma enquete online começa a viralizar. Quem é o Cullen favorito? No início, nenhum deles liga. Depois, alguém percebe a posição na lista. E tudo isso muda. Rosalie passa o episódio inteiro dizendo que não se importa enquanto claramente acompanha os resultados. Edward finge indiferença, mas comenta mais do que deveria. Carlisle tenta encerrar o assunto várias vezes. Bella acha tudo isso um absurdo. Alice e Emmett acabam observando tudo de fora, como entretenimento puro. E o tema cresce sem controle. Já numa outra vez, Renesmee precisa fazer um projeto simples para a escola. Só que ela acaba comentando isso na sala de casa quando tá todo mundo reunido. E aí pronto, a confusão tá formada. A Alice quer ajudar com a estética, Carlisle quer revisar o conteúdo, Bella quer fazer sozinha porque sabe que vai dar certo, Edward quer garantir a precisão histórica e do conteúdo e blá blá blá. Esme tá ali só pra apoiar o projeto. Rosalie quer garantir que fique bem feito. E o trabalho que a Renesmee só queria fazer sozinha agora virou uma operação familiar. Já nessa vez, Rosalie encontra um arranhão no carro. Ele pode ser pequeno para qualquer pessoa, mas é grande demais para ela. Ela começa a interrogar a família inteira. Alice já sabe a resposta, mas prefere não interferir em nome do entretenimento. Carlisle tenta organizar ali a situação. Edward analisa todo mundo ali, tenta ver os pensamentos. Bella, ela encontra quem é. E nesse meio todo, o Emmett acaba sumindo misteriosamente. Bom,
chegou o aniversário do Carlyle. Só que temos um problema. O que dá para alguém que já viveu séculos? Cada um tenta uma abordagem diferente. Alice quer proporcionar uma experiência, já Rose ele quer algo perfeito, Edward quer algo com significado, Bella quer dar algo básico, mas crucial, e Renesmee quer dar algo fofo. No final, Carlyle se emociona não com os presentes, mas com o empenho de todo mundo. Esmee quer um Natal perfeito. E por alguns minutos parece que vai funcionar. Até todo mundo começar a contribuir. Alice acaba tornando uma coisa que era pequena, grande demais. Rose ele quer ficar reorganizando a decoração o tempo todo. O Edward questiona tradições. Renesmee acaba criando novas e a Bella fica ali entre os dois tentando criar um equilíbrio. Carlyle tenta manter a ordem dentro de casa e o resultado é um caos organizado. Meses depois, todos voltam juntos para comentar a temporada. Rose ele continua ali firme nas suas opiniões. Edward permanece analítico, parecendo até um filósofo. Alice, obviamente, ainda continua prevendo o que vai acontecer. Carlyle e Esmee ainda são diplomáticos e conciliadores. Jasper continua com aquela cara de exausto, mas também, né, estando na cabeça dele, não tem como não ficar exausto. Renesmee tá lá, só existindo e ganhando mimo de todo mundo. Bella continua sendo direta e prática. E Emmett continua zoando todo mundo. Depois de imaginar tudo isso, a minha conclusão é a seguinte. Os Cullen até funcionariam no BBB, tá? Mas eles nasceram mesmo para um reality familiar. Porque nesse caso, o entretenimento real não tá na competição, mas tá na convivência quase impossível, porque são pessoas extremamente diferentes tentando funcionar como uma família. De uma coisa é certa. Se os Cullen tivessem um reality, seria um patrimônio da televisão.